O nosso tema hoje é confiança na fidelidade de Deus. Amém? Nós precisamos confiar, porque ainda que eu e você não sejamos fiéis, Ele é fiel para nós. E aí o nosso texto é Lamentações 3:21. E Deus me levava nesse texto, porque esse texto foi escrito por Jeremias, na época que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém. Nabucodonosor fez pessoas de Jerusalém escravos, levou muitos escravos para ele. Nabucodonosor, ele matou os filhos de Zedequias na frente do próprio pai. Nabucodonosor furou os olhos de Zedequias. E aí, o nosso querido Jeremias, como homem de Deus, um profeta, e ele é um profeta chorão, né? Porque todas as profecias que ele levava não eram boas. Eram profecias que as pessoas diziam, pô, mas já vem esse homem de novo. Porque ele levava a verdade. A verdade liberta. E tem gente que não quer ouvir a verdade, porque não quer ser liberto. Quantas pessoas muitas vezes estão lá fora do culto, estão passeando, estão batendo papo sentado lá fora? Por quê? Porque vai escutar, vai ser curado. Porque quando escutamos, somos curados, somos libertos, somos sarados. Mas eu prefiro ficar lá fora, porque eu não preciso ouvir a palavra. Enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou me levantando toda hora para lá e para cá, o Senhor está falando e eu não estou ouvindo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo como é que é as coisas? Então Jeremias, ele chorava. Jeremias, ele se compadecia. E quando Jeremias viu aquele povo sofrendo, viu aquela cidade devastada, quando Jeremias viu aquela cidade em ruínas, aquela cidade totalmente vazia, parecia até um deserto, pessoas sem dinheiro, um verdadeiro caos em Jerusalém. Olhamos para o nosso país, olhamos para a nossa nação hoje. Nós vivemos um verdadeiro caos, uma verdadeira devastação, não é verdade? Devastação de criminalidade, de feminicídio, a verdade? Devastação de milícia, devastação de corrupção. Quantas coisas! Nós parecemos que Jeremias está aqui, abrindo os nossos olhos, abrindo os nossos entendimentos, para a gente olhar o caos que se transformou a nação, porque não é só no Brasil. Estamos vendo aí guerra, Jerusalém, a Ucrânia em guerra, e a guerra no Brasil, que nós vivemos, né? Das facções, dos crimes. E aí quando Jeremias, ele olha tudo isso, e lá no capítulo 39 de Jeremias, vai falando, essa passagem de Lamentações foi escrita na ocasião em que a cidade de Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor. E Jeremias começou a escrever sobre o sofrimento do povo por causa da invasão. A cidade ficou deserta, muitos foram levados cativos, não tinha mais valente, não existia mais pão para que o povo comesse. Então Jeremias, ele se prostrou, porque Jeremias foi salvo. Nabucodonosor mandou cuidar bem de Jeremias, cuida bem dele, ele não vai ser assassinado. O Senhor livrou Jeremias, porque Jeremias confiou no Senhor. Você só é salvo, você só está protegido quando há uma confiança em Deus plena, irmãos. Não adianta falácia, eu confio, eu acredito, mas se você não confia e não acredita que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E aí o que ele faz? Ele pega e fala assim, Senhor, ele vai orar. E ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém, irmãos?
Olhe para o seu irmão para o lado e diz para o seu irmão: olha, se você chegou aqui desesperançado, se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui achando que nada vai dar certo, eu quero dizer para você que nós temos um Deus que pode mudar toda a nossa história. Fala para o seu irmão, dirija para ele, fala em voz alta, irmão. Vamos abrir a boca, vamos profetizar com os nossos lábios que o Senhor é Deus. E por que Jeremias ele faz isso? Ele faz isso para ele permanecer firme na fé. Ele faz isso para que ele não venha ter incredulidade na vida dele. Porque as dificuldades, as lutas, as enfermidades, o desemprego, o divórcio, um filho nas drogas, tudo isso vai trazendo uma dor no coração, que daqui a pouco você não está mais acreditando que existe um Deus sobre todas as coisas. Daqui a pouco você está chorando, se vitimizando, achando que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que tem jeito. Que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele curou coxo, aleijado, ressuscitou Lázaro, ressuscitou Tabita Cume. Ele é um Deus que Ele deu filhos para as mulheres estéreis. A mãe de Sansão era estéril, Sara era estéril, Ana era estéril, e todas essas mulheres foram agraciadas pelo um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Nos dias de aflição, ao invés de nos lamentarmos, ao invés de ficarmos escondidos no casulo, ao invés de não queremos se relacionar com ninguém, no dia difícil, clame ao Senhor. Ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amém, irmãos? Então fala para o seu irmão aí, olha para o seu irmão e fala: confie no Senhor. Fala para ele, confie, mas confie do fundo da alma, do coração. Confia no Senhor, porque Ele é bom, bom, bom demais. Eu digo que Ele é ótimo, né? Mistura de bom com ótimo, né? Deus é ótimo, amém? Então vamos acreditar nisso. A primeira coisa que eu vou lembrar vocês, eu vou trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A primeira estratégia, vamos abrir lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Você que está aí nos vendo desse lado, que essa palavra seja para você também. É uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Porque nós, irmãos, estamos precisando muito desse Deus maravilhoso. 1 Romanos: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, aleluia, o seu eterno poder e a sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por todas as coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém? Olha só, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis. Ele é um Deus invisível. Nós sabemos que Ele nos deu todos os atributos, mas o único atributo que Deus não deu para ninguém foi a onisciência dele. Amém? Imagina se nós fôssemos oniscientes, como é que ficaria, né? Então você vê que, pois desde a criação, Ele está falando aí. Eu escrevi aqui, eu fiz uma pesquisa. De acordo com esse versículo, se nós queremos ter uma noção do tamanho do nosso Deus, precisamos olhar para quê? Para a criação. Vocês já repararam quanta gente tem no mundo? Nós estamos no Brasil, nós estamos no Rio de Janeiro, estamos em Nova Iguaçu, mas se você for lá para baixo, todos os lugares tem muita gente, não é verdade? Se você for para outro país, tem muita gente, é gente no avião, é gente no ônibus, é no trem. Então você começa a ver o tamanho do poder. Você já parou para pensar sobre a grandeza desse universo?
E eu estava fazendo aqui uma pesquisa, que são mais de 170 bilhões de galáxias, e cada uma cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Gente, olha o poderio desse Deus. Como é que a gente vai esquecer um Deus que criou a natureza, um Deus que criou a nação, um Deus que criou o universo? O universo está aqui, ó, na palma da mão dele. Então Ele está trazendo à memória o que traz esperança para mim e para você. E aí Ele fala, cada uma com cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus sustenta tudo isso com o poder da palavra, e que o universo cabe na palma da mão dele. Aleluia, glória a Deus. Que Deus tremendo. Cada dia mais eu amo esse Deus. Eu sou apaixonada por esse Deus. Quando eu olho para tudo que eu já vivi, tudo que eu vivo e vou viver, eu digo, como esse Deus tem me sustentado. E muitas vezes a gente esquece, né, irmãos, que nós estamos entrando por essas portas é para adorar um Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Vocês viram os louvores hoje, irmãos? Olha como é que está se encaixando. A grandeza, tão grande és tu, digno de honra, glória. Então como que eu e você vamos esquecer? Se estiver passando por um momento difícil, irmão, lê Romanos 1:20, para você ver a grandeza do nosso Deus. Segunda estratégia que nós trouxemos: lembrar do que Deus já fez por nós. Amém? Primeiro lembramos do poder que Ele tem. Agora vamos lembrar do que Ele já fez por nós. Amém? Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir lá em Salmos 78, do 1 até o 7. Amém? Que fala assim: o meu povo, escute o meu ensino, preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios, explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisa que os nossos antepassados nos contaram. Está dizendo coisas que eu aprendi lá atrás, coisa que os meus pais, meus antepassados me contaram. Aleluia. Não as escondermos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor Deus, Ele deu lei ao povo de Israel, mandamento aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes os aprendessem, e eles por sua vez ensinariam aos seus filhos. E assim ele também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Amém, irmãos? Então ele está falando aqui, ó, é impressionante como a nossa memória tem hora que não funciona. A nossa memória, ela é muito curta. Quantas coisas lá atrás eu e você já passamos, já vivenciamos, e aí passou aquela tempestade, mas a tempestade, ela se repete. A tempestade, ela não vem uma vez só. A gente tem algumas passagens na Bíblia que fala duas tempestades. Uma, Jesus estava dentro do barco, a outra ele estava fora. Mas em todas as duas ele estava ali. Uma, ele estava no barco achando que ele estava dormindo, ele estava com um zoião bem regalado, amém?
E a outra, ele está fora, mas está observando. Deus nos observa aonde eu e você estivermos. Ele está nos observando, amém, irmãos? E o que ele faz? Ele diz para Pedro: vem. Ele nos observa e nos dá as mãos para que nós possamos andar sobre as águas. O nosso Deus, Ele é muito maravilhoso. As coisas ruins marcam muito a vida da gente. Tudo que é ruim parece que a gente nunca mais esquece. Mas tudo que é bom vai embora. Parece que a gente não tem mais. Ai, meu Deus, Senhor, essa luta, esse problema, meu pai, o que eu vou fazer? Começa a arrancar os cabelos. A gente começa a se apavorar. E a gente esquece lá atrás o que ele fez. E ele no Salmo 78 está falando: olha, tudo lá no passado, aquilo que seus pais contaram, aquilo que seus pais te ensinaram. Ei, não esqueça. Não esqueça que o nosso Deus, Ele é passado, é presente e é futuro. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, será sempre o nosso Deus. Por isso o Senhor ordenou a Moisés que escrevesse um livro com as obras maravilhosas que ele havia feito. Sabe por causa de quê? A nossa memória é muito curta. Às vezes eu acho que a gente não tem nem memória. É igual coisa ruim. A pessoa faz um monte de coisa boa, faz uma ruim, pronto. Fulano não presta mais. Pô, fulano não é mole. Se você fala um não, você já não sabe, porque você tem que falar sim toda vez que alguém te pede alguma coisa. Aleluia! Na vida precisamos dizer não também. Senão a Bíblia não tinha sim, sim, não, não. Amém? Então, ele manda escrever um livro, e durante todos os dias da sua vida, isso gera fé no coração. Isso é para sabermos que o mesmo Deus, Ele continua firme comigo, com você. Jeremias, ele traz isso para nós, para que nós não nos esqueçamos daquele Deus que é maravilhoso, daquele Deus que está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco o tempo todo. Nós nos levantamos e nos deitamos com Ele. Então, irmãos, não vamos deixar o desânimo, a tristeza tomar conta do nosso coração. Está angustiado, está triste? Dobra o joelho, fala com o papai, ele vai te responder. Eu estou falando para vocês porque o que Deus mandou trazer foi para mim. Uma situação que se levantou esses dias. Você vê como é que a gente tem aflição todo dia, né? Todo mundo. E aí eu falei: eu estou muito desanimada. Isso eu estou querendo chutar o balde. Falei: estou querendo chutar o balde. Estou de saco cheio. Eu falei para Deus, ficar de quê, gente? Eu falo assim, falo com Deus igual, sabe? Diante de Deus não tem que ter mimimi. Diante de Deus não tem que botar capa. Diante de Deus tem que ser verdadeiro, sincero. Diante de Deus tem que ter coração aquebrantado. Porque se não tiver, Deus não vai atuar na minha e na tua vida. Deus quer a gente nu, pelado sim. Não pelado fisicamente, mas pelado espiritualmente. Porque Ele nos trouxe nu para o mundo. E nós precisamos ter essa sinceridade com o nosso Deus. A terceira estratégia, lembrarmos das promessas que Ele nos fez. Primeiro do poder, depois lembrar dos seus feitos no passado e as promessas. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Gênesis 17, 4 e 5. Amém? Então fala assim, 17, 4 e 5. Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão e não mais Abrão. Pois eu vou fazer com você que você seja pai de muitas nações. Amém? Glória a Deus. Então ele fez aqui uma promessa para Abraão. Ele mudou o nome de Abraão. Ele falou: não é mais Abrão, é Abraão.
Você vai ser pai das nações. E aí ele se perguntou, mas gente, se minha mulher não pode nem ter filho, que coisa maluca é essa? A minha mulher é estéril, eu estou velho, já carquético. Mas Deus prometeu. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir, amém? Mas existe também uma cobrança, se me obedecer. Gente, tudo na vida requer alguma coisa, amém? Ninguém é abençoado assim de graça. Oh, eu quero trabalhar, papai, manda emprego aí, papai, estou deitado. Papai, estou deitado, mas eu quero emprego. Ah, papai, eu quero ser farmacêutico, mas eu não quero fazer faculdade. Papai, eu quero ser engenheiro, mas eu não quero fazer engenharia. Papai, como é que você vai fazer alguma coisa na minha e na tua vida se você não se movimenta? Se você não busca? Porque o nosso Deus, Ele não é estático, Ele é Deus de movimento, amém? Deus não quer ninguém parado à beira do caminho. Aquele homem ficou à beira do caminho tanto tempo. Ele teve que tomar uma posição para poder ficar curado da sua cegueira. Muitas vezes nós estamos assim, na beira do caminho, parado. Papai, aí eu oro. Ué, mas você ora só? É só orar? Não faz mais nada? Oração, ora e age. Não tem como você orar e você não agir. Então Deus fala, se você olhar para a Bíblia, vai perceber que o nosso Deus é Deus de memoriais. Deus faz questão de que nos lembremos das coisas que Ele fez. Para isso nós temos a palavra de Deus. Esse é o nosso memorial. É aqui que está tudo aquilo que aconteceu na palavra. E Deus é maravilhoso, Ele não esconde nada. Tudo que está errado e está certo, Ele bota para fora. E tem crente que quer estar na igreja achando que é muito bonzinho. Se cuida, porque só Deus sabe o coração que você tem. Só Deus te conhece o teu interior. Para com esse negócio. Nós somos pessoas que erramos, pecamos, somos falhos, temos momentos difíceis, passamos por luta, mas no mundo tereis? No mundo tereis? Tem bom? Eu venci o mundo, vocês vão ver. Com quem? Com? Não é vencer com teu bracinho, que é muito lindo, que o meu já nem está tão lindo, que a gente vai ficando velho, vai ficando meio capenga. Não é vencer com o corpo lindo e maravilhoso, que também não tenho. Não é vencer com a beleza, que também não tenho. Mas é vencer através da palavra, através da oração, através do jejum. Tem crente que não ora, não jejua. Tem crente que não busca Jesus. Como é que ele quer uma vida de vitória? Como é que ele quer uma vida de bênção? Em Deuteronômio fala lá 28. Se me obedeceres, as bênçãos, irmãos, corre atrás de nós. Ninguém precisa estar lá. Bênção, me espera. Ei, me espera. Não, ela vem. Tchau. Ela te acompanha. Vida de devocional. Crente tem que fazer devocional todos os dias. Mas não é chegar lá e a Bíblia, amém, glória a Deus, pá. Ou então vai dormir, né? Senhor, é orar, é meditar. É dizer, Senhor, não estou entendendo. Sandra Mara, tem hora que eu leio a Bíblia em algumas coisas, Senhor, eu não estou entendendo esse negócio. Senhor, abre aqui a minha cachola. Que tem hora que a cachola é difícil, principalmente quem já passou da meia-idade, né, irmãos? É complicado. Então, às vezes eu estou lendo, estou estudando, eu estou fazendo pós-graduação, e aí, às vezes eu digo, Senhor, está difícil de entrar aqui. Mas quando eu oro para esse Deus e digo, Senhor, olha para cá, olha para o meu desejo de querer te servir cada dia melhor, Ele vai orar e Ele vai atender o meu desejo. Coração quebrantado, coração limpo. Ai, irmã, a senhora não peca, minha filha peca todo dia.
De vez em quando eu dou uns que-que-que lá em casa. De vez em quando eu saio do azeite e vou para o óleo de cozinha. Mas eu volto. Volto de novo, porque o óleo escorrega. Eu vou para lá, vem para cá de novo. E continuo de pé. E continuo clamando. E continuo dizendo, eu creio num Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele fala que Abraão seria pai das nações. Todavia o Senhor fez questão de mudar o seu nome, porque Abrão era pai exaltado. Abraão é pai das nações, das multidões, né? E o Senhor mudou seu nome para que todos os dias ele lembrasse da promessa. Romanos 4, 19 ao 21. Glória a Deus. Aleluias. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. 20. Mesmo assim, não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido pela fé. Quantas vezes, irmão, eu estou orando 6 anos para meu filho voltar para a casa de Deus, e ele não volta. No dia eu falei, Senhor, que mistério é esse aí? Eu sou mãe, eu sou tua filha, por que meu filho ainda não voltou? Eis que estou tratando dele. Aleluia. Deus trata. Quando você está no deserto, quando você está passando por uma luta, há um tratamento de Deus para mim e para a tua vida, irmãos. Não desanima. Cada momento de deserto é crescimento na nossa vida. Irmão, vou dizer uma coisa, o crescimento financeiro é maravilhoso, o crescimento familiar é maravilhoso, todo o crescimento profissional, mas o maior crescimento é o espiritual. É você ver Deus trabalhando na sua vida, é você ver Deus trabalhando em outras pessoas através da sua vida. É isso que nós temos que buscar esse Deus que tudo pode. Curou coxo e mulher estéril, o cego, o surdo. Gente, olha que maravilha que esse Deus faz. E Ele não vai tirar um filho teu da droga. Ele não vai trazer seu marido para a igreja que está fora da casa do Senhor. Ele não vai abrir uma porta para você de emprego. Vai, porque nós começamos a ler sobre o poder que Ele tem. E o poder que Ele tem não pode ser esquecido. Naquela época, no quarto agora, precisamos lembrar quem nós somos. Quem você é em Deus, você sabe? Pergunta para o seu irmão aí, você sabe quem você é em Deus? Lembra de onde Ele te tirou? De onde você veio? Tem gente que veio de um poço, de um lamaçal. Tem gente que veio do buraco, igual José ficou lá no final do buraco, achando que nunca mais ia ver ninguém. Mas Deus tirou ele, Deus honrou ele. Não se sinta desanimado. Ah, mas eu estou aqui, ninguém gosta de mim. Deus gosta. Ah, mas ninguém liga para mim. Não tem problema, Deus liga. Ah, ninguém fala comigo. Amém, Deus fala. Amém. É com Ele que nós temos que nos preocupar. É com Ele que nós temos que nos prostrar. Existe um louvor que eu sempre falo, que diz assim: quando entrares na presença do Senhor, não dobre apenas o joelho, dobre o coração. Ele está falando, não dobre só isso aqui não, isso aqui é físico, eu quero ver isso aqui, aleluia. É aqui dentro que Ele habita. É aqui dentro. Seja verdadeiro com o nosso Pai. Glória a Deus. Então fala, que nós precisamos lembrar. Olha só o que Paulo está dizendo no versículo 15 de Romanos 8, 15 e 17. Romanos 8, 15 e 17. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna você escravo, não faz com que tenha medo. Pelo contrário, o Espírito torna você filho de Deus.
e pelo poder do Espírito Santo dizemos, pelo favor de Deus, Pai, meu papai. Tem lugar que fala Abba, Pai, né? Que é a mesma coisa. O Espírito de Deus se une com o nosso. O Espírito para afirmar que somos filhos. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então aqui Paulo está falando, né? Olha só, ele está dizendo, que nós não recebemos espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, e por isso podemos chamar Deus de Abba, Pai. Abba, em aramaico, significa pai. O que Paulo está dizendo é que nós somos filhos de um Deus que está próximo e não distante. E Ele é relacional e que podemos ter intimidade com Ele a ponto de chamá-lo papai. Olha, Ele não está longe. Tem gente que está na igreja achando que Deus está lá, está lá. Não, Ele não está lá não, Ele está aqui. Ele está comigo, Ele está com você. O nome dele, Ele tem vários nomes. Jesus tem vários nomes, né? Jeová Rafael, Jeová Nissim, Jeová Sabaó, Jeová Rafa, Jeová Jirê. Mas Ele também é o Jeová Roi, o Deus que tudo vê. Jeová Roi é o Deus que viu Agar lá no cantinho, achando que tudo tinha acabado para ela, mas Deus foi misericordioso com ela e com o filho dela. Não fica, gente, querendo ser, vida, dor, você vai murchando. Se o irmão falar para você uma palavra negativa, Deus te abençoa, não tem problema não. A palavra de Deus fala que sobre a vida não há encantamento. Sobre a vida daqueles que amam a Deus não há encantamento. Glória a Deus. E uma coisa que eu trouxe para você interessante, porque naquela época o filho adotivo, ele não poderia ser tirado da herança. Vocês sabiam disso? O filho adotivo, a herança não podia tirar não. O filho biológico podia. Nós somos o que é do Senhor? Quero ouvir a igreja falar, nós somos o que é do Senhor? Somos o que? Filhos filhos adotivos. Nós somos mais importantes do que qualquer coisa. Olha a importância que nós temos no reino de Deus. Olha a importância que nós temos. Quinto, precisamos nos lembrar do amor, da bondade e da fidelidade do Senhor. E aí a gente vai findando Lamentações 3, do 21 ao 23. Vamos lá. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inegociáveis. Olha que Deus maravilhoso. E eu quero dizer para você que nós chegamos à conclusão que Lamentações mostra que o julgamento e a punição e o sofrimento assolam também os fiéis. Amém? Eu sou crente, entrei para a igreja, me batizei, acabou o problema. Estou curado, estou na fé. Não. Aí é que a gente se engana. E ele fala aqui, profeta Jeremias, representando o povo exilado e aos sobreviventes que estavam tristes, estando na miséria. Jó perdeu tanta coisa: filho, bem, saúde, apoio da esposa, amizades. José foi vendido pelo próprio irmão. Então você vê, todos homens de Deus. Fulano está passando um problema, irmãos, cuidado. Fulano está passando porque está fazendo alguma coisa errada. Fulano está passando porque pecou. Olha essa boca pequena aí, irmãos, vamos guardar a língua. Está passando porque o Senhor quer tratar dele.
Está passando porque o Senhor tem propósito para mim e para você. Salmo 34, versículo 19. O justo, vambora, gente, amém? Glória a Deus, aleluia! Deus maravilhoso, é assim que Ele faz, é assim que Ele faz comigo e com você, é assim que Ele cuida de nós. E eu vou orar por você, eu vou dizer para esse Deus: Senhor, os seus filhos vieram à tua casa, os seus filhos não entraram aqui à toa. Oh, Ralamanai, Ralamanassúbia. Os seus filhos, Senhor, vieram porque eles vieram buscar algo do Senhor para a vida deles. E o Senhor nos fala nesse salmo que muitas são as nossas aflições, mas de todas elas o Senhor nos livra.